السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. Louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e mandar as saudações e bênçãos para o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, junto dos seus familiares e companheiros. Meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto é de extrema importância para hoje. Hoje iremos falar sobre a preservação da unicidade, a preservação da unidade dos muçulmanos. O que significa todos os muçulmanos devem preservar aquilo que é a sua unidade. A unidade islâmica, ela é indivisível, ela é única, o que significa não existem partes, não existem grupos, não existem divisões dentro do Islã em si como religião, tal como no meio dos muçulmanos. Se existe é um erro, é contra aquilo que é a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos no sagrado Alcorão: "Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha wa ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayk." Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para vocês, shara'a lakum min ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para vocês a religião. O termo shara'a é um local, um guia, um caminho. Shara'a lakum min ad-din. Ele instituiu para vocês a religião. Esta religião, ma wassa bihi Nuha, é a mesma que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para Nuh alayhi salam, nesse caso para Noé. Walladhi awhayna ilayk, é a mesma da qual nós instituímos ou revelamos para ti. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى, é a mesma da qual, a mesma religião, ou a mesma lei, ou a mesma instituição, ou o mesmo caminho. O Islã é o mesmo, né? وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ, é o mesmo no qual instituímos para Ibrahim, Abraão. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى, e Moisés, Musa alayhi salam, Isa e Jesus. E tudo isso, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu a mesma religião, a mesma orientação. An aqimu ad-din, é que para que cumprissem este din, wala tatafarraqu fihi, e não dividissem a religião, não criassem divisões dentro da religião, não criassem partes ou partidos assim dentro da religião. A religião, né, partidos religiosos, fazer um grupo ali, outro grupo ali, outro grupo ali, outro partido ali, outro partido ali. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer para o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, shara'a lakum, Allah instituiu para vocês, vocês muçulmanos, min ad-din, tudo que tem a ver com din, ou assuntos que tem a ver com a religião, ma wassa bihi Nuha, é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para Noé. Walladhi awhayna ilayk, é a mesma que nós enviamos ou revelamos para si. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ, é a mesma da qual nós instituímos para, nesse caso, Ibrahim, a Moisés, tal como Jesus. Esses são conhecidos como os mensageiros Ulil Azm, os mensageiros de estatuto elevado. Noé, Abraão, ou Nuh, Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Todos esses e os outros que foram enviados por Allah subhanahu wa ta'ala foram enviados com a mesma orientação, com a mesma religião. An-Naqimuddin, lhes foi ordenado para cumprir com a religião islâmica. Wala tatafarraqu fihi, e não há divisão. Não há divisão entre a religião de Muhammad com a religião de Musa.
não há divisão entre a religião de Musa com a religião de Muhammad, ou não há divisão entre a religião de Isa com a religião de Muhammad. Não há divisão dentro da religião. Deve-se sempre manter ou procurar preservar a unicidade ou a unidade dos muçulmanos da religião, nesse caso o Islã. Os muçulmanos não podem, em momento algum. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, em outro versículo, ele diz: وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Não sejam como os idólatras. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُم. Daqueles que dividiram a sua religião. وَكَانُوا شِيَعًا. E eles criaram seitas, grupos dentro da sua religião. وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِ فَرِحُونَ. E cada um achando que o seu partido, a sua posição dele religiosa, ideológica, ela é a que lhe agrada. Ele está satisfeito naquela parte dele, e o outro também que não está naquela parte está satisfeito com a parte dele, e cada um aqui, se queremos colocar grupos, cada um irá ficar satisfeito na sua posição. Antes de olharmos aquilo que nos satisfaz, no meio da divisão, o que significa que não se pode criar satisfação no meio de, no meio de divisão. Não há satisfação alguma. Você não pode se sentir satisfeito por estar ali, o outro estar ali, o outro estar ali, cada um estar dividido dentro da sua religião. Todos devem preservar a unidade da religião. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Vocês não sejam como os mushriquinas, vocês não sejam como os idólatras. Todos os idólatras, não sejam como eles. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا. Dentre aqueles, os idólatras, aqueles que dividiram, criaram divisão. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Aqueles que dividiram na sua religião, eles dividiram a religião deles e criaram seitas, criaram grupos no meio da sua religião. Um foi ali, outro foi ali, outro foi ali. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِ فَرِحُونَ. Cada um começou a achar que está satisfeito na posição onde ele está. Não seja como aqueles que criaram a Adventista, criaram a Assembleia, criaram Testemunha de Jeová, criaram mais Presbiteriana, criaram não sei o que, cada um aí foi criando suas coisas, e quem está na Adventista está satisfeito como Adventista, quem está na Católica está satisfeito como católico, quem está no coisa, cada um lá no grupo dele, na religião dele, com a coisa dele, está satisfeito. Para ele a salvação está ali, para esta salvação está aqui, cada um colocou a salvação, dividiu-se a salvação, ok? Dividiu-se o caminho. Vocês muçulmanos, não sejam tal como esses. A vossa religião é única. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala também fala para o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Certamente que aqueles que dividiram-se dentro da sua religião, conforme Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, numa narração autêntica, ele disse: este versículo foi revelado para este povo muçulmano. Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Certamente aqueles que dividiram a sua religião, farraqu dinahum, eles dividiram a religião, eles distanciaram-se com a religião e criaram divisões. Aquilo que era o propósito da unicidade, eles não foram com a unicidade. Então partiram a religião, criaram partidos dentro da religião, criaram grupos dentro da religião, wa kanu shi'a. Ok? Criando grupos, divisões, partiram a religião em partes. A mesma religião eles partiram, cada um foi. Lasta minhum fi shay. Tu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não pertences a nenhum grupo deles, a nenhum partido deles. Tu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não pertences a esses ou aqueles da direita ou da esquerda ou da frente ou de trás. Tu não pertences. Islã é um, é indivisível, ok? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não pertence a ninguém.
desses que se dividiram. Ele não está com ninguém. Ninguém pode, na divisão, dividido, além de que ele esteja no seu local onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhe ordenou para que ele ficasse. Por isso que no hadith, que foi narrado no livro de Imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam afirmando, dizendo: Inna Allah yarda lakum thalasa. Allah subhanahu wa ta'ala alegra-se, contenta-se convosco em três coisas. Inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Allah alegra-se, Allah contenta-se convosco se praticarem três coisas. Wa yakrahu lakum thalatha. Allah não irá gostar, não estará satisfeito convosco se praticarem também três coisas. Yarda lakum, Allah ficará satisfeito convosco, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, que vocês o adorem e não lhe atribuam parceiros. Inna Allah yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Allah alegra-se, Allah contenta-se se vocês se adorarem a Ele unicamente, Allah único, wa la tushriku bihi shay'a, e não lhe atribuir parceiros. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, e vocês se apegarem ao vínculo de Allah juntos, wala tafarraku, e não se dividam aí. Não criem divisionismos aí. Quer dizer, o erro, o estar errado, o estar certo, juntos. Ok? Dentro da religião. Podemos aqui acertar, podemos aqui errar, podemos fazer tudo dentro. Não aqueles que dividiram isto. Allah não quer aqueles que dividiram a sua religião. Dividindo a sua religião, criaram partidos, criaram grupos dentro da religião, ok? A, B, C, D, E, no meio de uma única religião. Allah não se alegra com isso. Allah não quer isso, que vocês façam isso. Inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Allah contenta-se, alegra-se convosco se praticarem três coisas. Wa yakrahu lakum thalatha. E não irá ficar satisfeito convosco se praticarem três coisas. Yarda lakum. Allah contenta-se convosco. An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, que vocês o adorem e não lhe atribuam parceiros. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a, e que vocês se apeguem ao vínculo de Allah, o Islã, todos vocês juntos. Wala tafarraku, e não se dividam. Wa yakrahu lakum. Allah subhanahu wa ta'ala se alegra, se contenta convosco, ou se Allah não gosta. Wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathrati su'al wa ida'ati al-mal. Allah não gosta que vocês espalhem no meio de vocês qila wa qala, disse e foi dito, disse e foi dito. Qila, dizem, e ele disse. Qila, espalhar isso, dizem, ouvir dizer, dizem, ouvir isso, espalhar isso no meio dos muçulmanos. Qila wa qala wa kasrati su'al, e fazer questões desnecessárias, wa ita'ati al-mal, tal como esbanjamento, quer dizer, da vossa riqueza. Então, tudo isso nos orienta para aquilo que deve ser o mantimento, ou deve ser a preservação da unicidade, a preservação de que nós somos uma única unidade. Todos aqueles que criaram grupos, todos aqueles que criaram seitas, todos aqueles que estão do outro lado, fora daquilo que é o Islã, a partir daí Allah não está satisfeito com ele. No hadith de Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, hadith que foi narrado no Sunan de Imam Tirmidhi, rahimahullahu ta'ala,
tal como no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Aleikum bil jama'a, apegai-vos na unidade. Aleikum bil jama'a, apegai-vos na unidade do Islã. Wa iyyakum wal furqa, cuidado, afastai-vos da divisão, de criar partidos dentro da religião, criar grupos religiosos, grupo X, grupo X, grupo X, dividir o Islã. Wa iyyakum wal furqa, aleikum bil jama'a wa iyyakum wal furqa. Apegai-vos na unidade do Islã, preservai isso, apeguem-se a isso, que nós temos que ser unos desde o primeiro, não no contexto moçambicanizado, não no contexto restrito, não no contexto assim, estamos a falar no contexto abrangente do Islã, o que significa al-jama'a é aquilo que começa desde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros, tal como os seus sucessores, até no último dia, o que significa temos que nos manter unidos com os primeiros muçulmanos. Aquilo que unia os primeiros muçulmanos, aquilo que era a prática religiosa dos primeiros muçulmanos, aquilo que foi a primeira prática, é essa que consta no hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele diz: "Ma ana alayhi al-yawm ana wa ashabi". O jama'a significa aquilo que eu me encontro hoje, eu e os meus companheiros. Esse é o nosso jama'a. Nós não fazemos parte de nenhum jama'a, não nos identificamos com nenhum jama'a, com nenhum partido religioso, com nenhum grupo religioso, não. Nos identificamos somente com o nosso jama'a. Nós somos apoiantes da jama'a. Nós somos apoiantes da jama'a dentre os Ahl Sunnat wal Jama'a. O que significa, o nome já diz tudo. Ahl Sunnat wal Jama'a. Sunna é seguir os caminhos do profeta sallallahu alaihi wasallam, wal Jama'a, e apegar-se àquilo que era prática, obra, vida e obra dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, tal como eles nos transmitiram e perceberam o Islã. Como disse o nosso Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, Imam Ahl Sunnat wal Jama'a, usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashab Rasulillah. Os princípios da Sunna para nós é nos apegarmos àquilo que eram práticas e obras dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqui o mensageiro de Allah, no hadith Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda, está a dizer: Aleikum bil jama'a wa iyyakum wal furqa. Apegai-vos na unidade dos muçulmanos. Wa iyyakum wal furqa, e afastai da divisão dessa unidade. Essa unidade é o Islã. Essa unidade é nós e eles. Nós, moçambicanos, aqueles que estão na Inglaterra, aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão em todo canto, nós somos a Jama'a, todos nós. E o nosso líder, alhamdulillah, são os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na liderança do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa é a nossa liderança, ok? Isto é que é a Jama'a. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ. Saibam que o Shaitan está com o uno, quer dizer, com uma pessoa só, quando você está sozinho, ok? وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدِ. E quando vocês estão duas pessoas, ele se distancia, o que significa, quando estão sozinhos, divididos, quando vocês entram no individualismo, não no coletivismo, né? No individualismo, o Shaitan está. No coletivismo, o Shaitan está distante. فَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوثَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةِ. Aquele que quer influenciar para o Jannah, então que se apegue, que preserve, né? Que se apegue à Jama'a. Apegue-se à unidade. Preserve a unidade dos muçulmanos. Preserve isso. Não divida isso. Não apoie grupos, ok? Não apoie divisão, ok?
Não apoie seitas dentro da religião. Se for possível, para combater isso, combata. O combater isso não é uma questão de você contribuir para a seita, é uma questão de proibir o que o Islã proibiu, para que os muçulmanos percebam isso, ok? Nós estamos a dizer não às seitas, não os grupos, não, nós somos únicos. Não sejam muçulmanos divididos em grupos, em seitas, em coisas assim, não, grupos ideológicos, não. Nós não queremos isso. Nós queremos que preservemos a Jama'a, a nossa unidade. E a nossa unidade tem princípio. A nossa unidade, ela começa com o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, seus sucessores. Então aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: Aleikum bil Jama'a. Mantenham-se unidos, mantenham-se juntos. Wa iyyakum wal furqa. Afastai-vos da divisão. Não coloquem a divisão no meio de vocês. Preservem tudo isso, tudo que for acontecer no meio de nós muçulmanos. A coisa que temos que preservar é a unidade. Somos únicos e não divididos. Dividir significa partir, colocar aqui este, ali aquele, aqui este e os outros. E aqui, neste hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está nos a colocar na preservação da Jama'a. Num hadith muito bom, e este hadith consta no Sunan de Imam At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, e narrou também Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala no seu Musnad, hadith que o mensageiro de Allah, Muhammad, hadith de Haris al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu arda, Haris al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu arda, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala das recomendações de Yahya bin Zacarias, de João Batista, ok? E essas recomendações que Allah lhe deu, né, para que ele transmitisse ao povo de Israel, o Banu Israel, filhos de Israel. E ele aqui, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, também trouxe uma orientação para nós. E ele disse: Amurukum bi khamsin. Eu vos recomendo, vos ordeno 5 coisas. Que Allah subhanahu wa ta'ala amarani bihinna. Allah orientou a mim também, ordenou a mim também essas 5 coisas. As-sami'u, 1, wa-ta'a, 2, wal-jihadu, 3, wal-hijratu, 4, wal-jama'atu, 5. As-sami'u wa-ta'a. As-sami'u, ouvir e obedecer à liderança. Quando os muçulmanos têm uma liderança, seja ela boa ou má, desde que não nos leve para o pecado. O que significa? Nem todo líder dos muçulmanos que os muçulmanos terão serão bons. Existirão bons líderes no meio dos muçulmanos e existirão maus líderes. Isso é algo qadari, é algo que Allah decretou assim. Não são todos nossos líderes, não são todos os nossos chefes, como uma empresa, ok? Onde vai ter diretor, como um ministério. Não são todos os ministros que hão de passar lá, bondosos. Lá hão de passar bons ministros e hão de passar maus ministros. Não é como uma escola. Não são todos os diretores que hão de passar lá bons. Mas deve todo funcionário, todo que é dali, a obediência à diretoria, obediência ao ministro, às ordens, estar às ordens dele, seja ele bom, seja ele mau, desde que não te ordene para o pecado, dizendo assim: vá beber, por exemplo, né? Vá beber. Se você não pode obedecer isso, porque ele está a te orientar para o pecado. Vá matar. Não pode obedecer isso, porque está a te orientar para o pecado, ok?
Mas a obediência é algo que deve estar lá, na nossa liderança, nós muçulmanos. As-sam'u wa ta'a, ouvir e obedecê-lo, ok? Wal-jihad, se for para te esforçar através da liderança, o teu líder, enquanto você tem um líder, enquanto ele tem algo que tem a ver com, que precisa, alguma situação que precisa do teu sacrifício, teu esforço com ele, então você também deve estar pronto para isso. Deve estar pronto a partir da tua liderança. A liderança, se o teu líder diz, nós vamos fazer isto, algo que tem a ver com esforço, sacrifício, tu tens que estar com ele, ok? Tens que fazer isso com ele, ok? Não individualmente, não em grupo, não. É a partir da sua liderança. A liderança instituída, ok? Então, o al-jihad, o al-hijra. Al-hijra é a migração, sair de um ponto de pecado, um ponto de desobediência para outro ponto, ou numa terra do pecado, para uma terra da piedade, ou para uma terra onde você estará livre de praticar a sua religião, né? Al-muhajir man hajara ma naha Allahu wa rasul. Aquele que é migrante é aquele que sai de um canto, né, para o outro por aquilo que Allah proibiu. O que significa, se aqui a vida é de pecado, é de contra dini, contra a tua religião, então você pode sair para outro lado, para outro país, para outra terra, onde você tem liberdade de praticar a tua religião conforme assim está instituído dentro da religião. E ele disse, wal jama'a, e a unidade, manter a unidade. A unidade dos muçulmanos, preservar isso. فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامَ مِنْ عُنُقِهِ. Aquele que sair da unidade, aquele que sair do grupo, temos uma liderança, temos um grupo, estamos juntos, e você sair para ir criar teu grupo, para ir criar teu movimento, para ir criar toda a tua... Ele tirou o nó que liga, que mostra que ele é muçulmano do seu pescoço. Illa an yarja', com exceção se ele voltar para a unidade. O que significa, você encontrou muçulmanos unidos, né? Você encontra muçulmanos e você pensa que é esperto, cria tua coisa. Começa a tirar aqueles muçulmanos dali para aqui. Começa a tirar dali para aqui. Começa a tirar para o teu lado, né? Então, aí você está a cortar a jama'a, né? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: وَمَنْ دَعَ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ جُثَى جَهَنَّمَ. فَإِنَّهُ جُثَى جَهَنَّمَ. وَمَنْ دَعَ بِدَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ. فَإِنَّهُ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ. Aquele que promover, aquele que chamar, convidar as pessoas através de ideologias, através de crenças, através de coisas da jahiliya, coisas que não fazem parte do Islã. Aquele que chama as pessoas para aderirem, quer dizer, seguirem ele, chama, incentiva para coisas da jahiliya, que não fazem parte do Islã. فَإِنَّهُ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ. Saibam que ele é aquele que estará de joelhos, né, no fogo do inferno. São os ajoelhados do fogo do inferno, ok? Então, o grupo que estará de joelhos de cócora, ou de joelhos no inferno.
E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun, homem disse: Ya Rasulallah, wa in salla wa sam. Mesmo que este homem que faz chamados, que invoca as pessoas para assuntos da jahiliya, assuntos do divisionismo em nome de raça, em nome de grupo, em nome de... Chama as pessoas para isso, né? Ele chama as pessoas para unir os da tribo X contra a tribo X, coisas da jahiliya, distinguir as pessoas através das suas raças, das suas etnias, das suas paixões, que não tem nada a ver com o Islã. Começa a dividir isso. Ele estará de cócoras, estará de joelhos no fogo do inferno. E foi perguntado ao mensageiro de Allah: wa in salla wa sam, mesmo que este homem que esteja a fazer isso seja alguém que pratica salates e jejum, ele disse: wa in salla, mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: wa in salla wa sam, mesmo que ele pratica, né? Pratica o jejum tal como o salat. Fad'u bida'u Allah, chamem, convoquem bida'u Allah, com o chamado de Allah, alladhi sammakum muslimin mu'minina ibadallah, aquele que vos chamou muçulmanos, independentemente da raça, muçulmanos, sem distinguir a etnia, sem distinguir nada, muçulmanos. Chamem para o Islã, convoquem as pessoas para o credo do Islã, ok? Não tragam coisas fora do Islã para dentro do Islã para dividir os muçulmanos. Não tragam divisões de fora para dividir dentro do Islã. Não tragam coisas, jogos de fora que vocês já estão habituados lá fora, que vocês andam a fazer lá fora, fora do Islã. Seja as vossas paixões políticas, vossas paixões de futebol, vossas paixões é fora do Islã. Não tragam aqui os muçulmanos para serem chamados, conotados, dividindo-os em nome do Islã, através daquelas vossas paixões de lá fora. As vossas paixões de lá fora não fazem parte daqui dentro do Islã. Brinquem lá fora, se batam lá fora, se façam tudo lá fora. Quando vierem aqui, convoquem, fad'u, chamem todos para o Islã. Ok? Não usem nome de clube, não usem nome... pessoas que começaram a se odiar por causa de clubes, por causa de partidos políticos, por causa de grupos. Não pode. Dentro do Islã, não pode. Dentro do Islã, somos irmãos muçulmanos. Lá fora, a mesma coisa. Lá fora, façam o que vocês acharem. Se batam, se comem, façam o que vocês quiserem. Se chamem nomes lá, se insultem. Dentro do Islã, não coloquem divisões partidárias. Não chamem divisionismo partidário dentro do Islã, enquanto o Islã já proibiu isso. Quando chegam aqui, se chamem como muçulmanos. Aqui existem muçulmanos pecadores, existem muçulmanos virtuosos, existem muçulmanos justos, existem muçulmanos injustos aqui dentro do Islã. Se chamem aqui mesmo, pelo Islã aqui. Não tragam, assim como o Islã te diz para você, faça isso aqui dentro do Islã. Não por causa de tuas paixões de lá, é por causa do Islã. Hadith está a dizer você ser isso, Hadith está a dizer você, Allah está a dizer ser assim. Não fazer um jogo lá, acabar o jogo lá, virem começar a comentar aqui dentro do Islã. Querem se julgar conforme o Islã. Não. O jogo era lá, vão se julgar lá. Aqui dentro do Islã são irmãos. Se abracem, mantenham a unidade. Se deem a mão aqui dentro do Islã. Se darem a mão aqui dentro do Islã. Por isso que
O profeta está a dizer: Fadi'u bida'wa Allah. Fadi'u bida'wa Allah. Fadi'u bida'wa Allah. Chamem-se como Allah vos chamou. Alladhi sammakum. Convoquem, influenciem por aquilo que Allah vos chamou. Aqui dentro do Islã. Não começar a levar pessoas assim para o ódio, não. Né? Fadi'u bida'wa Allah alladhi sammakum muslimina mu'minina ibadallah. Allah vos chamou de muçulmanos, crentes, servos de Allah. Muçulmanos, crentes, servos de Allah. Não vos chamou outra coisa além disso. Então procurem preservar essas coisas. São coisas que o Islã nos recomenda a sua preservação. No hadith de Jarir bin Abdullah al-Bajali, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ele fala: قال في حجة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. O mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falou no Hijja ou no Hajj da despedida: Ansiti an-nasi, istansiti an-nasi. Essa aqui é a forma correta. Istansiti an-nasi. Mantenha, faça com que as pessoas fiquem silenciosas para me escutarem. Thumma qala, e disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam: La tarji'u ba'di kuffara. Depois de mim, não voltem a cometer assuntos da idolatria. Muçulmanos. Yadribu ba'dukum o riqaba ba'd. Vocês golpeando um ao outro pelo pescoço, se baterem, se matarem por coisas que não têm nada a ver com o Islã. Muçulmano matando o outro muçulmano por coisas que não têm nada a ver com o Islã. Muçulmano ofendendo, insultando o outro muçulmano. Isso é fragilizar o Islã. O Islã, quando você está a fragilizar através de essas coisas aí que você está a fazer, está a fragilizar o Islã em si. Ok? O Islã em si não entra aí, não está aí. Não é essa a regra. Eu vou dar um exemplo assim. O Islã já proibiu você criar partidos aqui dentro. Já te proibiu. Por que você vai trazer de fora para dentro para matar o outro? Para bater o outro? Assuntos de fora, assuntos que o Islã não quer, porque sabe que é isso que acontece depois. O que vai acontecer é isso, o Islã já sabe. Por isso disse aqui dentro: eu não quero. Não quero que vocês se dividam. Não quero. Então vocês vão fazer vossas coisas lá. Depois trazem as mesmas coisas de lá para aqui dentro. Começam a colocar mesquitas de partido, começam a tirar imãs por causa de partido, começam a fazer confusão dentro do Islã por causa de partido. Coisa que o Islã já proibiu, não quer. O Islã não quer partidos dentro dela. E como é que você quer trazer mesmo dentro do Islã, para dentro do Islã, assuntos de fora para aqui? O Islã já não quer isso. Se você quer fazer isso, faça fora. Vamos se bater lá fora, vamos se fazer tudo lá fora. Aqui dentro, não. Divisão, não. Por causa disso, não. Tem que ser por outra coisa. Tem que ser por coisas daqui dentro. Ok? Se alguém está a fazer um trabalho lá fora, está a fazer uma coisa lá fora, né? Como pessoa, como a pessoa dele é muçulmano, mashallah, errou, não errou, é aqui dentro. Traz ele, chama aqui dentro. Um muçulmano assim, ok? Agora, não trazer assuntos de lá para criar divisão aqui, para criar ódio, para separar.
estes são apoiantes destes, estes são apoiantes daquele. Dentro do Islã não pode. Não pode. Por mais que exista o quê? Não pode. Dentro do Islã não pode. Deve manter aqui a unidade. Deve manter. Não deixou de ser teu irmão por causa disso. Por isso que, né? Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu arda, ele estava a dizer, né? Quando ele está a falar daquilo que se chama a parte mais confiável do Islã, do Iman. أوثق العرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وولاية في الله وعادة في الله. O que significa? A parte mais concreta da fé é quando você ama alguém por Allah, da forma como Allah quer, dentro do Islã, não fora, por causa de assuntos de fora. Se não gosta, por causa daqui dentro do Islã. Ok? Se quer ficar aliado por causa do Islã. Ok? Se não quer, é porque ele não tem o Islã. Não é por causa de outra coisa. Entre muçulmanos não é por causa disso. Não rompe a sua irmandade. Não existe coisa por causa de assuntos de futebol. Não. Por causa de assuntos políticos, não. Não é motivo para você romper a irmandade do outro. Por mais que te doia, não é. Não é motivo para você romper essa irmandade. Porque você está a se deixar levar por emoção política, algum momento. Está-se a entregar na emoção de ser clube, adepto, provavelmente. Não é isso. A emoção que tem que te levar é para o Islã. O Islã já te proibiu essas coisas. Esse lado aí, já te proibiu. Aqui dentro não tem. Não tem fulano, não tem fulano. Não é coisa de você levarem crianças ou mulheres muçulmanas em marchas, em situações assim, mulheres misturadas com homens. O Islã já proibiu isso, independentemente do que, já proibiu, não faz. Dentro do Islã é proibido. Dentro do Islã, a insurgência contra as suas autoridades é proibido, é algo proibido. Está aqui, hadith de Rasulullah, as-sami' wa ta'a. Ok? É proibido a insurgência contra as suas autoridades legais. É proibido. Dentro do Islã. Se você quer fazer lá, pelo menos, você ver como é que você coloca muçulmanas de hijab e tudo, mistura com homens. Se aqui dentro, se na mesquita você separa. Na mesquita você separa. Uma mulher muçulmana, para ela já é proibida, ok? De ir num funeral, participar um enterro. Agora, porque morreu cristão, você diz, não, aqui porque é cristão tem que ir, porque não é muçulmano. É proibida aqui e é proibida aqui. É proibida como muçulmana, é proibida. Não pode se envolver em coisas de homens assim, misturar-se com homens, estar a gritar na rua, não pode. Misturando com homens, não pode. É uma realidade, é uma coisa suja. Pelo menos se fizesse, pelo menos se colocassem as mulheres de um lado, os homens de um lado. Então, vamos lá. Se pelo menos se respeitassem isso, mulheres de um lado, não misturada com homens, e homens do outro lado, não misturado com mulheres. Pelo menos, fica bonito. Pelo menos. Apesar de que a ação é proibida. Mas pelo menos já. Mas aí não. Estamos em Moçambique. Ok. Estamos em Moçambique, sim. Mas deixaram de ser muçulmanos. Então estão a julgar o outro com o Islã, enquanto também começam a julgar os outros por causa do Islã, mas enquanto vocês também ferem princípios islâmicos. Então não podem se deixar levar com emoções. Não podem. Mantenha o Islã, mantenha o respeito, né, dos muçulmanos no geral.
Manter respeito, especialmente quando o assunto é o outro, vem de um contexto que não tem nada a ver com o Islã. Não tem nada a ver, absolutamente. Não tem nada a ver, absolutamente. É uma coisa que não tem nada a ver. Se tivesse a ver, o Islã já teria instituído isso. O Islã não instituiu isso. Não instituiu essa forma. Instituiu de outra forma. E aqui está a praticar uma forma que não tem nada a ver com a instituição islâmica. Então, a partir daí, fica complicado nós começarmos a fazer o juízo do Islã aqui para aqui. Uma coisa que ele não tem nada a ver. É importante manter a Sunna. A Sunna é isso. Manter a unidade dos muçulmanos. Aqui o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está a dizer nesse hadith: Istansiti an-nasa, istansiti an-nasa, istansiti an-nasa. Mantenha, faz com que as pessoas se calem. Mantenha as pessoas caladas. فقال, e disse o mensageiro de Allah: لا ترجعوا بعد كفارا. Ok? Não voltem depois de mim para a descrença, para a incredulidade. O que vais fazer isso? يضرب بعضكم ركاب بعض. يضرب بعضكم ركاب بعض. E vocês vão cortando o pescoço um do outro. Por causa de assuntos do kufr, assuntos que não têm nada a ver com o Islã. Assuntos de fora, vão se matando. E no fim, vão se matar por quê? Vocês são muçulmanos unidos, se unam. Se unam. Não estou a dizer que vocês não tenham vossas paixões, se tiverem. Mas não tragam isto para aqui dentro. Vocês estão num país que isso é permitido. Então, façam uso. Mas sabendo que o Islã tem outra orientação. Isso é que tem que saber. Mas como não estamos num país com uma orientação islâmica, preciso saber que o Islã orienta para a unidade, preservação da unidade, independentemente daquilo que for. O Islã diz que as pessoas devem se manter todas elas unidas, os muçulmanos. Não devem criar divisão dentro do Islã. Devem manter assim. Ok? Estamos a falar na perspectiva islâmica. Não estamos a falar na perspectiva de politiquice, na perspectiva de não sei do que. Não. Nem estamos aí. Estamos a falar na perspectiva islâmica. É feio aquilo que está a acontecer, que está a atingir a nossa sociedade. Aquilo que está a chegar no meio dos muçulmanos. É feio. Aquilo que estamos a assistir é feio. Entre muçulmanos é feio. Então, estamos aqui, em especial, para transmitir essa informação em conformidade à Sunna, que não tens como. Pode colocar o Islã coisa justiça, Islã coisa não sei o que é, Islã, sim, coisa justiça, mas dentro dos parâmetros islâmicos. Islã coisa justiça, Islã condena essas coisas de vandalismo. Por isso é que lá em Cabo Delgado, islamicamente, são chamados Khawarijis. Aqueles que estão em Cabo Delgado. Nós chamamos eles de Khawarij. São insurgentes, se insurgem contra as suas autoridades. Aquela insurgência tem várias formas. Tem essa forma aqui mesmo na cidade, partir coisas, partir lojas, vandalizar não sei o que, estragar coisas não sei o que. Os prejuízos disso são maiores. Os prejuízos disso são maiores do que os seus benefícios. Os prejuízos são maiores. São pessoas que perdem a vida. São pessoas que perdem os seus bens. São pessoas que o Islã condena isso. Não tem como. Não tem como. O Islã condenou isso. O Islã não quer que os muçulmanos façam. Mas já que vocês estão a ser os muçulmanos estão a ser influenciados por sociedade que eles vivem, esquecem os princípios islâmicos. Esquecem os princípios da Sunna. E aí começam a fazer isso com carta branca.
São muçulmanos, não pode colocar a mulher lá. Mulher é haram de estar naquele ambiente. Mulher não pode estar num ambiente na rua misturada com homens de hijab a fazer barulho na rua. Não pode. Não pode. O Islã proíbe. Não tem como o Islã dizer é aceitável. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça voltar para a Sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja de todo tipo de fitna. A fitna que vem de forma bonita ou que vem com identidade de fitna. Allah subhanahu wa ta'ala nos preservar de tudo aquilo que vai contra a nossa orientação. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.